Olá, irmãos. Bem-vindos à nossa aula da Escola Dominical. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Na aula de hoje, nós vamos estudar a última lição da nossa revista. É a lição que tem o título de Entendendo a Grandeza Real. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre esse conceito de grandeza. Qual é o conceito de grandeza no sentido de grandeza pessoal para o mundo? E qual é o conceito de grandeza pessoal para Deus? Será que os conceitos são os mesmos? Ou será que existe diferença? No nosso mundo, nós temos o conceito de grandeza pessoal muito bem definida. Uma pessoa que é grande para esse mundo é uma pessoa que tem poder, dinheiro ou então fama, algo que destaque essa pessoa dos outros. E isso faz com que essa pessoa seja admirada por todos e as pessoas querem ser como essa pessoa que é famosa, ou que é poderosa, ou que tem dinheiro. E essa pessoa termina sendo uma pessoa normalmente que é servida pelos outros e que muitas vezes se torna alguém arrogante. Mas e para Deus? Como é que funciona a questão da grandeza real? O nosso texto que vai tratar do assunto hoje é o texto de Mateus capítulo 20, dos versículos 20 até o 28. Então eu peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. O texto diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, uma história que é interessante e também curiosa. A narrativa nos mostra um momento em que os filhos de Zebedeu chegam diante de Jesus para fazer um pedido, acompanhados de sua mãe. Os filhos de Zebedeu, nós sabemos pelas outras narrativas dos evangelhos, eram os discípulos Tiago e João. Eles tinham um pedido específico para fazer para Jesus e, para isso, por algum motivo que não fica muito claro para nós, eles trouxeram a própria mãe para que ela rogasse, para que ela pedisse a Jesus. Pensando na cultura de hoje, essa situação seria algo que seria motivo de chacota para esses 2 se acontecesse no nosso meio hoje. Pensa bem, você tem aí um grupo de homens, não são crianças, não são adolescentes, são homens feitos e que querem fazer um pedido a Jesus, mas eles não fazem diretamente, eles trazem a mãe deles para que os ajude nesse pedido. Ele, com certeza, seria um motivo de piada dos outros homens ao redor deles se isso acontecesse hoje. Com certeza alguém iria dizer: olha só, vocês trouxeram aí a mamãezinha para fazer esse pedido. Mas, de qualquer forma, foi isso que aconteceu ali naquela história, naquele momento. E, embora nós não saibamos o porquê deles trazerem a mãe para fazer esse pedido, nós sabemos de onde é que veio esse pedido. Qual foi o pedido? O pedido foi que
Tiago e João se assentassem em tronos dos lados de Jesus, um à direita e outro à esquerda, quando Jesus vier reinar. E esse pedido, ele não saiu do nada. Ele é baseado na conversa que o Senhor Jesus teve com os discípulos no capítulo anterior, no capítulo 19 de Mateus. No capítulo 19, versículo 28, nós lemos que Jesus disse o seguinte: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, nessa conversa anterior que Jesus teve com os discípulos, Jesus disse para eles o que iria acontecer, qual seria a recompensa deles por seguirem a Jesus. E Jesus disse então que aqueles 12 discípulos sentariam com ele em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa promessa que Jesus fez para os discípulos não foi algo assim de uma linguagem figurada, ou não foi só uma força de expressão, tá? Não foi uma promessa espiritual, mas essa foi sim uma promessa literal, legítima. Nós temos que lembrar que o Senhor Jesus estava lidando aqui com os discípulos como judeus. O Senhor Jesus, ele é o Messias dos judeus, e os profetas do Antigo Testamento predizem que em determinado momento o Messias vai reinar literalmente aqui nessa terra. É o que nós conhecemos como reino milenar. Esse reino ainda não chegou, mas um dia ele vai chegar. E quando isso acontecer, os discípulos estarão sentados com Jesus, os apóstolos, também em tronos. Então o Senhor Jesus havia adiantado essa informação para os discípulos. E a boa notícia é que esses dois discípulos, Tiago e João, acreditaram nessa informação. Mas a má notícia é que eles viram isso como uma oportunidade de pedir ainda mais destaque para si mesmo. Eles queriam então ter um papel de destaque, uma posição privilegiada, sentando-se um à direita e outro à esquerda de Jesus, quando houvesse essa distribuição de lugares aí entre Jesus e os discípulos. E essa é uma situação que eles expressaram que na verdade mostra a situação também do nosso próprio coração, né? Nós somos assim. Nós seres humanos gostamos de alguma forma de destaque, ou de glória, ou de honra. E foi então por isso que eles fizeram esse pedido. E ao fazerem esse pedido, eles ouviram a resposta de Jesus. Jesus disse para eles: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês por acaso serão capazes de beber do cálice que eu vou beber? O cálice que Jesus mencionou aí é uma expressão bíblica que se relaciona a algo que está guardado para alguém, algo que alguém vai ter que passar, ou um cálice que alguém vai beber. E essa expressão do cálice ela pode ser usada tanto para bênção quanto para sofrimento. No caso de Jesus, era uma questão de sofrimento. Veja que Jesus associou o sentar-se em tronos com ele com o beber do cálice que ele iria beber. O Senhor Jesus ele já sabia que ele estaria para morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus e então se sentar à direita do Pai. Mas esse assentar-se à direita do Pai e receber honras do Pai era algo que estava associado ao cálice que ele beberia, estava associado então ao que ele tinha que fazer. Sentar-se ao lado do Pai e ser glorificado seria resultado de algo que faria. E se esses discípulos quisessem ter destaque, eles também teriam que beber desse cálice. Isso fica muito claro para a gente no livro de Hebreus, né? Dá para a gente entender com clareza o que seria então esse cálice. Além de nós já conhecermos essa expressão que o Senhor Jesus usou lá no Getsêmani, no livro de Hebreus nós vemos a mesma coisa também. No capítulo 1, versículo 3, o texto diz assim: Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja que Jesus assentou-se à direita da majestade, à direita de Deus, depois de ter feito a purificação dos pecados. A mesma coisa nós vemos em Hebreus 12:2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então veja que os textos nos mostram que Jesus está sentado ao lado de Deus, ao lado direito de Deus, em um trono hoje, por conta daquilo que ele fez, da morte na cruz, por causa do cálice que ele bebeu. E aí nós temos esses dois discípulos que, ao ouvirem essa pergunta de Jesus, responderam de uma forma bastante ingênua, dizendo: sim, nós podemos beber desse cálice. Na verdade, é claro que eles não podiam. E no fim das contas, eles de fato beberam esse cálice, mas eles beberam desse cálice mais para frente, no futuro, depois de terem recebido o Espírito Santo e de terem tornado-se então aí não apenas discípulos, mas também apóstolos do Senhor Jesus. Ali, naquele momento, eles não tinham absolutamente nenhuma condição de beber do cálice de Jesus, e isso ficou bem claro, inclusive, na história da crucificação, né? No momento em que Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram, né? E Pedro ainda o negou. Mas Jesus ainda foi delicado bastante para nem mencionar esse aspecto, e Jesus então concordou com eles e disse: de fato vocês vão beber desse cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim, mas ao Pai. E aí nós temos a reação dos outros discípulos, que ao verem o que aconteceu e ao ouvirem o pedido desses irmãos, ficaram indignados, né? Porque eles viram que os outros dois gostariam de ter destaque sobre eles. E também porque provavelmente eles mesmos gostariam de ocupar esses lugares de destaque à direita e à esquerda de Jesus. Então isso causou aí um desentendimento, né? Uma grande indignação no meio do grupo. E foi então necessário que o Senhor Jesus viesse a intervir. Então, Jesus chama os discípulos e explica para eles o seguinte: ele diz: olha só, no mundo aí vocês têm os governadores, vocês têm as pessoas com poder, e essas são as pessoas que recebem destaque. Mas entre vocês não vai ser assim. Entre vocês vai ser diferente. Vocês precisam ser servos uns dos outros. Ao serem servos uns dos outros, né, aquele que quer ser maior de todos é o que tem que ser servo de todos. E o que vai ser contado como o maioral de vocês vai ser aquele que mais servir aos outros. E ao colocar esse novo conceito, que é totalmente contrário ao conceito de grandeza do mundo, o Senhor Jesus virou esse conceito então de cabeça para baixo. Ele virou o conceito humano de grandeza do avesso, porque ele mostra que aquele que é grande diante de Deus é aquele que na verdade é humilde, que tem humildade no seu coração a ponto de ter um coração de servo. E aí o Senhor Jesus usa a si mesmo como exemplo. Ele diz: como eu, né, como filho do homem, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o Senhor Jesus, embora seja Deus, ele veio aqui nessa terra não para ser servido, mas para servir e para morrer na cruz e nos salvar. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus ele abriu mão temporariamente de toda a sua glória. Ele se despiu de tudo aquilo que ele tinha na glória com o Pai e veio ser um ser humano aqui no meio desse mundo caído, desse mundo pecador, para nos salvar e para levar o nosso pecado sobre si. E essa passagem, então, ela nos mostra a questão da humildade que o Senhor Jesus tinha e que já estava prevista, inclusive, até mesmo pelos profetas. Se nós olharmos lá para o texto de Zacarias,
capítulo 9, versículo 9, nós lemos o seguinte: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então nós temos aí a profecia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E veja que já nesse tempo aí, muito antes de Jesus nascer, de Jesus se encarnar, ele já é chamado pelo profeta de humilde. E é essa humildade, então, que marca a verdadeira grandeza. E é isso que nós temos que imitar de Jesus. A humildade vai levar, então, a pessoa a ser servo dos outros. E aí, o interessante nisso tudo é que a pessoa que tem esse coração de servo e que é humilde, ela, na verdade, nem tem a intenção de ser maior do que os outros, e essa pessoa ela não busca nenhum tipo de destaque. Mas é essa pessoa que vai ser destacada e que vai ser considerada por Deus como uma pessoa de fato grande. Nós vemos um exemplo disso na vida de alguns personagens bíblicos que foram aprovados por Deus e que receberam de alguma forma louvor ou elogio do próprio Deus. Nós temos, por exemplo, a história de Davi, lá em 1 Samuel 16, num tempo muito tumultuado de Israel, em que Deus decide então levantar um rei de acordo com a sua vontade, não de acordo com a vontade do povo, e ele manda o profeta Samuel ir lá buscar o menino Davi, que tinha vários irmãos que eram grandes, fortes, guerreiros, mas Deus diz para o profeta Samuel: o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Deus viu o coração humilde e de servo que Davi tinha para ser então o pastor de Israel. A mesma coisa acontece com Salomão, o filho dele, quando ele já é rei, mas ainda não tem toda a bênção de Deus, e Deus pergunta para ele: o que você quer que eu te dê? Pode pedir qualquer coisa. E havia tanta coisa que Salomão poderia pedir, mas Salomão disse: Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei me conduzir, eu preciso de sabedoria para conduzir e para julgar esse teu povo. Então Salomão não pensou em si mesmo, e por isso ele foi muito abençoado por Deus. Ou então no livro de Mateus capítulo 11, nós vemos que Jesus fala sobre João Batista, que foi um homem que dedicou a sua vida ao seu ministério de profeta, e com isso ele foi chamado então por Jesus como o maior dos homens que já existiu. E aí esse ensino então de ser humilde e ter um coração de servo, ele depois é transmitido para os discípulos, mais vezes inclusive lá em João capítulo 13, na história em que Jesus lava os pés dos discípulos. Isso é um grande ensinamento para nós, porque Jesus estava preparando os seus discípulos ali para serem apóstolos, para serem líderes da igreja. E aí ele deixou então já estipulado, muito claro, que no nosso meio, dentro da igreja de Cristo, o líder tem o papel principal de servir, ser humilde e servir. E nós precisamos então pensar nisso de uma forma prática, de uma forma real na nossa vida, começando dentro da própria igreja. Os pastores dentro da igreja do Senhor Jesus, eles não devem ser personalidades famosas que buscam ser servidos. O pastor tem que servir a sua igreja, cuidar das suas ovelhas com um coração humilde. A mesma coisa acontece com outras pessoas que dentro da igreja, outros cargos que também são cargos de liderança. A liderança da igreja tem que, em primeiro lugar, buscar servir a igreja. O mesmo vai valer ainda dentro das famílias. Deus coloca de uma forma muito clara o papel do marido e da esposa dentro da família. Mas o marido, embora seja o cabeça da família, ele tem o dever então de servir a sua família, de servir a sua esposa. E a esposa, da mesma forma, ela tem que ter o coração humilde, servir ao seu marido, servir a sua família. E nós encontramos orientações bíblicas, até mesmo fora do escopo da igreja e fora do escopo da família, falando da sociedade. A Bíblia diz que os senhores, ou seja, aqueles que são
chefes de alguma forma, eles têm que respeitar seus subordinados, tratá-los bem e ter um coração humilde também de servo, né? Liderar através do serviço. O servo, igualmente, tem o dever, tem a responsabilidade de trabalhar não como para homens, mas trabalhar para o Senhor. Porque fazendo isso, sim, nós vamos demonstrar que temos um coração humilde e que nós estamos dispostos a servir. Então, que cada um de nós tenhamos essa consciência e que nós possamos pensar sobre a nossa vida e se nós estamos sendo servos de verdade e como é que andam os nossos relacionamentos, principalmente naqueles contextos em que nós temos algum tipo de posto ou de posição mais elevada com relação a outra pessoa, seja na igreja, seja dentro da família, ou seja na nossa vida profissional. Qualquer tipo de autoridade que nós tenhamos tem que ser exercida assim como foi ensinada aos apóstolos, através do serviço e através da humildade, porque é aí que está a grandeza real. E para terminar a nossa aula, eu queria então nos lembrar de um texto muito importante, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 e 13, que fala das nossas obras, que fala justamente de tudo aquilo que nós fazemos e que um dia vai ser avaliado pelo próprio Deus. O texto diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então nós vemos nesse texto que um dia as nossas obras, tudo aquilo que nós fizemos para Deus, vão ser avaliadas e vão ser classificadas em duas categorias, ou em ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Tudo aquilo que está na categoria aí de pedras preciosas vai ser destacado e ainda mais purificado pelo fogo. Mas aquelas obras que entram na categoria de madeira, feno e palha, elas vão queimar e vão desaparecer, não vão ter valor nenhum. Então, sabendo disso, que um dia nós vamos ter que dar contas das nossas vidas, das nossas obras ao Senhor Jesus, que nós tenhamos então essa consciência de termos um coração humilde e de não buscarmos favor próprio, mas que nós sejamos sim verdadeiramente servos uns dos outros. Amém? Que Deus abençoe e um bom domingo para você.